Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Tribuna Condominial, o seu novo encontro semanal com a segurança jurídica do mercado condominial. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, nos encontramos para debater o que realmente importa na gestão do seu condomínio. Na Tribuna Condominial, traremos sempre o ponto de vista jurídico sobre tópicos relevantes para síndicos, trazendo advogados especialistas na área condominial para deixar você cada vez mais informado. Este programa é produzido pela Pred News, seu principal portal de notícias condominiais. Então aproveita para já clicar no botão de se inscrever aqui no canal, seguir as redes sociais da Pred News e acessar o site prednews.com.br para se manter informado sobre tudo no mercado condominial. O programa Tribuna Condominial é um oferecimento da ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. Agradeço em nome da Pred News o suporte para trazer conteúdos com respaldo jurídico para síndicos de todo o Brasil. Aproveito também para agradecer nossos apoiadores, Condoasp, Assessoria Condominial e HR, o Banco dos Condomínios. Essas empresas atuam no Brasil inteiro, levando soluções financeiras e administrativas para condomínios de todos os portes. E aqui elas contribuem apoiando um trabalho informativo, pois o síndico bem informado é um síndico que protege e valoriza o seu patrimônio. Quem vive a rotina dos condomínios conhece de perto o drama da falta de quórum. Projetos essenciais, reformas estruturais e atualizações no regimento interno ficam parados por anos porque os moradores simplesmente não comparecem às assembleias. Para resolver essa dor histórica, a Lei nº 14.309 de 2022 alterou o Código Civil para disciplinar expressamente a Assembleia Permanente e as votações eletrônicas, permitindo manter reuniões abertas por até 90 dias para colher os votos necessários. Hoje vamos analisar como usar essa ferramenta para modernizar a administração sem correr o risco de ver as decisões anuladas na Justiça. Para me ajudar a traduzir o juridiquês e a extrair mais informações sobre esse tema, recebemos hoje, mais uma vez, a doutora Vanessa Carvalho. Ela é advogada, especialista com 15 anos de atuação estratégica no setor corporativo e tem experiência na prevenção de passivos, gestão de riscos jurídicos e conformidade contratual orientada a resultados. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Obrigada, Camille, pela apresentação. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Eu sou uma entusiasta da modernização dos condomínios. Essa lei 14.309, ela vem como uma solução para o problema crônico que é o abstencionismo assembleal. O que é isso? É você não comparecer para votar. Então, historicamente, pautas como grandes obras, obras necessárias, ficam travadas, atualização de convenção também, né? Ficam travadas porque o condomínio não alcança quóruns especiais, né? Quórum de maioria dos 2/3, pelo modo tradicional, em um único dia. Então, essa lei, ela veio para destravar essas pautas dos condomínios. E a legislação foi regulamentar uma assembleia em sessão permanente e voto eletrônico, que é o grande boom aí dos condomínios nos últimos 3 anos, 4 anos, né, que a lei é de 2022. Ele vem criando um mecanismo de voto fracionado, e nos termos, ele não fala aqui em flexibilizar as regras de assembleia, ele fala mesmo em trazer opções, oportunidades de votar, de estar presente naquele momento importante, como a alteração da convenção. Então, hoje eu acho que o objetivo aqui é demonstrar para os síndicos, para os advogados, para todos que nos assistem, para os condôminos, como é que essas ferramentas funcionam no dia a dia e como usá-las de uma forma que não atraia nulidades para aquela assembleia. Eu acho que hoje a pauta está especial. Com certeza está mesmo. Bom, agora que a doutora Vanessa já nos deixou na mesma página, é hora de trazer a nossa bancada de especialistas para aprofundar esse debate e entender onde moram as armadilhas legais. Recebemos hoje o Dr. Gabriel de Macedo Soares. Ele é advogado, especialista, pós-graduado em Direito Condominial e Direito Civil, com expressiva atuação na área. Seja muito bem-vindo, doutor Gabriel. Boa tarde, Camille. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde a todos os demais colegas que aqui estão, né? É com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez, né, para poder
discutir, né, e trazer aqui as novidades do Código Civil perante o mundo condominial, né? Trazer essa modernidade condominial a toda essa coletividade aí, que é sempre pertinente. A gente está fazendo a modernização do Código Civil e também fazer uma modernização aí nos procedimentos condominiais. Contamos também com a presença do Dr. Fernando Sampaio. Ele é advogado com sólida atuação nas áreas de direito civil e processo civil, além de experiência nas áreas trabalhistas e previdenciária. Atua tanto no contencioso quanto na consultoria preventiva, sempre com foco na análise estratégica dos casos e na busca por soluções jurídicas eficientes e seguras. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra imensa retornar aqui na Tribuna Condominial e poder colaborar com este espaço de tanto valor para o nosso segmento, né? Informando cada vez mais sobre as atualizações legais. Cumprimento aqui aos meus colegas advogados, a organização e todos os síndicos, gestores e condôminos que acompanham este encontro. Obrigada, doutor Fernando. Bom, vamos começar então com a nossa pergunta provocativa, doutora Vanessa? Vamos lá. A Assembleia Permanente veio como a salvação para destravar a gestão e dar voz aos moradores, ou, se mal conduzida, pode se tornar uma fábrica de nulidades e processos judiciais para o condomínio? Camille, com certeza, sem dúvidas nenhuma, é o instrumento mais eficaz hoje de destravar pautas. É o formato de assembleia permanente e o voto eletrônico, né? Mas tem que ter cuidado quanto às regras que têm que ser seguidas, que foram estipuladas, né? Existe um rigor maior quando a gente está falando de uma assembleia permanente. Então, há burocracias que precisam ser seguidas, né? Então, você ter todos os votos têm que ser circunstanciados, aquela ata tem que estar ata parcial, né? A primeira ata deve estar ali redigida corretamente, tem que ser dada publicidade à ata, tem que garantir que os ausentes sejam convidados para essa nova Assembleia, né, a continuação da Assembleia. Então, são diversos pormenores que a lei traz para garantir a transparência, né, e a compliance dessa modalidade de Assembleia. E, ademais, é importante a gente, além de observar isso, essas regrinhas, ter ciência, né, do que é que pode ir ou não para uma assembleia permanente, porque temos casos na qual assuntos que não são contemplados com quórum especiais foram levados em assembleia permanente, e aí a resposta final é sempre a mesma, né? É a nulidade daquela assembleia de uma forma geral, né? Daquilo que foi ali, que teria sido ou não decidido na Assembleia que contemplaria o tipo de assunto. Então, é muito importante que os síndicos tenham essa orientação, que a gente vai, com certeza, aqui esclarecer muita coisa hoje, para que possa colocar essa Assembleia permanente a favor do condomínio, né? Muito obrigada, doutora Vanessa. Ficou evidente que a Assembleia Permanente e as votações eletrônicas vieram para transformar a gestão condominial. Mas a pressa em colher votos não pode atropelar os requisitos formais exigidos por lei. Como vimos, a Lei 14.309 de 2022 trouxe uma excelente oportunidade para destravar decisões importantes e acabar com a paralisia do quórum baixo. Mas o não cumprimento de regras, como edital claro, ata parcial e convocação formal dos ausentes, pode gerar um enorme risco de anulação na justiça. Ter processos transparentes e bem fundamentados faz toda a diferença para resguardar o condomínio. Mas antes de continuarmos essa nossa conversa, vamos fazer uma breve pausa para ouvir o recado do nosso apoiador, o Banco HR. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão.
Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. É isso aí. Inadimplência e oscilação de caixa são dores de cabeça que nenhum síndico precisa enfrentar. Com a garantia de receita condominial do Banco HR, o seu condomínio garante 100% de arrecadação no dia certo, independentemente de quem pagou ou deixou de pagar. É a tranquilidade que a sua gestão precisa para honrar os compromissos, manter as contas em dia e planejar melhorias no prédio sem surpresas no orçamento. Garantia de receita e estabilidade financeira para o seu condomínio é com o HR, o Banco dos Condomínios. Chegamos agora ao nosso primeiro bloco, onde vamos entender as regras legais para a transformação de uma reunião tradicional em sessão permanente e o impacto dessas formalidades no dia a dia do condomínio. Agora vamos conversar com os nossos advogados convidados. Vamos à primeira pergunta para o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, a lei permite converter a reunião em sessão permanente por até 60 dias, com prazo limite total de 90 dias, quando o quórum especial não é atingido no primeiro dia. Na prática, quais são os cuidados essenciais no edital de convocação e na lavratura da ata parcial para garantir que essa prorrogação seja 100% válida? Então, Camille, né, vale lembrar que com essa modificação do Código Civil, essa Assembleia Permanente não é uma Assembleia qualquer, é uma Assembleia que existe regras, né? Então, o primeiro cuidado que o condomínio tem que ter é na elaboração do edital de convocação, né, garantir que esteja previsto lá a possibilidade de se instituir uma Assembleia Permanente naquela pauta em que exige um quórum qualificado, geralmente quórum de 2/3, né, o quórum para alterar a comissão, o regimento interno, dentre outros. Então, a reunião ela pode ser convertida em uma sessão permanente, né, inclusive indicando os meios ali que poderão ser utilizados para a continuidade dessa Assembleia. Pode ser de forma virtual, de forma presencial, mas é importante que haja uma transparência do condomínio e também de toda a coletividade condominial durante aquela reunião ali, para se instituir uma Assembleia Permanente. Na questão da ata parcial, é fundamental nessa ata que seja registrado tudo de forma clara, né? Assim como uma ata normal de uma Assembleia, essa ata parcial também tem que registrar quantos condôminos estiveram presentes, quantos votos tiveram, as falas que ali foram colocadas ali. E também é importante que essa ata parcial faça uma espécie de cronologia do tempo, né? Em que venha a indicar aí o que foi falado na primeira reunião, o que foi votado, quantas pessoas votaram, quem votou na segunda reunião, quem trocou de voto, quem continuou com o mesmo voto. Enfim, é importante que haja essa certa transparência aí nessa ata parcial. Tanto essa questão da transparência, como colocar tudo de forma clara e objetiva, pode vir a evitar que essa Assembleia venha a ser anulada futuramente. Obrigada, doutor. Doutor Fernando, gostaria de complementar a resposta do doutor Gabriel? O doutor Gabriel foi bem preciso na descrição sobre esse primeiro andamento, que é a consolidação da ata parcial, né? Seguir rigorosamente esses passos evita qualquer nulidade que possa ser arguida. É isso. Eu gostaria de só apimentar um pouquinho aí a resposta do doutor Gabriel. Ele disse que tem que ser uma ata normal, de fato é uma ata normal. Só que aí a lei ela traz que essa ata ela tem que ser circunstanciada. Quando ela fala circunstanciada, ela está dando ênfase que essas informações dessa ata tem que ser detalhadas. Não necessariamente ipsiliteris o que foi dito, né? Mas que tenha um conteúdo maior, que o voto, que todas as argumentações, porque quando a gente está falando em permanência, a gente não está falando só de colher votos, né? Que apesar de ser a principal motivação da existência dessa Assembleia Permanente, mas a gente também está falando da oportunidade de dar voz, né,
aos assembleários, as pessoas que estão ali, os condôminos que estão participando. Então, é importante que tenha um rigor maior quando a gente vai fazer uma ata parcial, porque essa ata parcial, ela, inclusive, ela vai compor ali o edital que vai ser divulgado para os ausentes e também para que as pessoas que já estavam lá também tenham a lembrança do que foi conversado, né? Dar uma maior transparência. Então, é importante que ela seja um pouco mais detalhada do que uma ata de uma audiência, de uma assembleia normal, né? Que a gente fala. E outra coisa, eu queria me corrigir, que eu disse que o quórum das obras necessárias precisavam ser qualificadas, né? No caso, não. É úteis, tá, gente? Eu errei. Então, eu estou aqui me retratando. Obrigada, doutora Vanessa. Bom, agora vamos à segunda pergunta para o doutor Fernando. Doutor Fernando, um dos pontos mais sensíveis da lei é a obrigatoriedade de notificar formalmente as unidades ausentes sobre a continuidade da sessão e os meios de votação. Qual é a forma mais segura para realizar essa convocação de ausentes sem correr o risco de ter a assembleia anulada por falha de comunicação? Bom, esse ato é o passo seguinte à lavratura da ata parcial, e ele é igualmente crucial. Não basta apenas registrar a ata, é preciso agir. A Lei 14.309, ela inseriu no Código Civil o artigo 353, onde no parágrafo 1º, inciso 2, determina que os ausentes sejam obrigatoriamente convocados na forma prevista em convenção. Com base nisso, a forma mais segura de proceder segue uma hierarquia de risco, onde a primeira e a mais segura rota é sempre a que está descrita na convenção do condomínio. Se ela determina o envio de uma carta de registro ou a entrega mediante protocolo, esse é o procedimento que deve ser adotado. Ignorar essa convenção é o erro mais comum e a principal causa de anulação de assembleias. Mas e a comunicação por e-mail, por WhatsApp? Bom, a comunicação digital ela é ágil, mas o uso dela para esses atos, ele exige uma base sólida para ser considerado seguro. A validade ela depende de duas situações. O primeiro cenário é a previsão na convenção. A forma mais segura é quando a convenção ela já foi modernizada para prever a autorização expressamente do uso dos canais digitais. E o segundo é uma alternativa válida, que é a autorização expressa, onde se a convenção ela é omissa ou antiga, o condomínio pode criar um cadastro formal, onde cada condômino, individualmente e por escrito, ele autorize o recebimento de convocações por meio digital específico, declarando a ciência da sua validade. Sem essa autorização prévia, um simples print de mensagem ou um e-mail sem confirmação de leitura são provas bem frágeis, que podem ser facilmente contestadas na justiça. Independente do meio utilizado, a convocação enviada aos ausentes deve obrigatoriamente conter uma cópia da ata parcial da primeira reunião. É este documento que cumpre o dever de informação, permitindo que o ausente saiba exatamente o que foi debatido, os argumentos apresentados e o que está em votação e o prazo para se manifestar. A justiça, ela de fato não tem flexibilizado essas exigências formais. A falha em comprovar essa notificação dos ausentes é um vício muito grave, que contamina todo o ato. Portanto, a mensagem para o síndico seja metódico, documente cada passo e, na dúvida, opte sempre pelo método que gere a prova de recebimento mais robusta. Muito obrigada, doutor Fernando. Doutor Gabriel, gostaria de dar alguma contribuição na resposta? Complementando a fala do doutor Fernando, que de fato, o melhor meio a ser seguido é aquele que está lá na convenção do condomínio. Mas eu entendo que informação nunca é demais também, né? É sempre importante a gente complementar com envio de cartas, com envio também por meio de e-mail, por meio de grupo de WhatsApp. É sempre importante estar fazendo essa complementação de informação, até porque informação nunca é demais, né? Verdade, doutor. Inclusive o meio WhatsApp, né? É um meio de reforço, né? E reforçando o que o doutor Fernando disse,
E reforçando o que eu já disse, a criação dessa Assembleia Permanente, ela é exatamente para garantir que esses ausentes estejam presentes nas próximas assembleias que forem necessárias, claro, observando os prazos, né, que são impostos a esse título, mas é muito importante. Então, observe a sua convenção, verifique como é que deve ser feito oficialmente, porque como a gente está falando de algo que pode ser contestado ali judicialmente, é importante que siga à risca o que está dito, já que o título é criado para garantir que essas pessoas possam participar daquele quórum, que já adere esse destrave aí para esse tipo de matéria. Muito obrigada, doutor Gabriel. Muito obrigada, doutora Vanessa. Agora, continuando com a senhora, vamos aqui para fechar esse primeiro bloco. Considerando as exigências legais de convocação obrigatória dos ausentes e o registro minucioso das discussões na ata parcial, se o síndico pular alguma dessas etapas formais para agilizar a votação, a decisão da Assembleia pode ser anulada integralmente na Justiça? Ela não pode, ela deve ser anulada. Nem precisaria ir para a justiça, né? Se esse síndico tiver bom senso, ele não vai, e tiver preparo, conhecimento, que é muito importante, ele nem vai pular etapas, né? E nem vai utilizar esse período aí entre uma assembleia e outra para trazer outras discussões, ele vai ser fiel à pauta, ele vai observar o que a administração ou a assessoria jurídica ou ele mesmo que seja um síndico profissional conheça. Então, ele deve ser anulado. É algo que tem que ser cumprido o rito, é o que garante a segurança, a transparência, a legalidade. Então, assim, o convívio em condomínio, é importante que exista essa confiabilidade entre as partes, né? Então, o que a gente espera? Que o síndico siga o rito que está ali no Código Civil, né? Então, tem que seguir, síndico, senão vai ser nula a sua ata. Ó, fica aí a dica, né? O conselho da A bronca. A bronca. Bom, chegamos agora ao nosso segundo bloco, onde vamos aprofundar o uso da tecnologia na coleta de votos e os desafios práticos de manter uma assembleia aberta por semanas. Vamos entender como garantir a autenticidade das deliberações virtuais, como lidar com o surgimento de novos debates durante o período da sessão permanente e como os síndicos devem agir para alinhar a modernização tecnológica às exigências da convenção condominial. Mas antes, vamos a um recado muito importante do nosso apoiador, a Condoasp. O mercado condominial não para de crescer e você pode crescer junto. Se você já é síndico, atua na área condominial ou tem um forte relacionamento com condomínios, essa é a sua grande chance. Quer empreender sem o risco de começar do zero? Seja um franqueado Condoasp. Leve para a sua região a força e a credibilidade de uma marca que faz parte de um grupo com mais de 40 anos de mercado. Ao se tornar nosso franqueado, nós assumimos toda a retaguarda operacional. Departamento pessoal, financeiro, fiscal, prestação de contas, documental e tecnologia. E você foca no que realmente gera resultados. Relacionamento e expansão da sua carteira de clientes. Construa um negócio altamente rentável com quem entende do assunto. Seja um franqueado Condoasp. Bem-vindos de volta! Se você atua no mercado condominial ou deseja empreender em um dos setores que mais cresce no Brasil, precisa conhecer o modelo de franquias da Condoasp. Com a franquia Condoasp, você leva para a sua região uma estrutura completa e consolidada de assessoria e soluções condominiais, com todo o suporte técnico, operacional e de marca que o mercado exige. É a oportunidade perfeita para você escalar o seu negócio e faturar alto com a autoridade de quem é referência no segmento. Seja um franqueado de sucesso. Entre em contato agora mesmo com a Condoasp nos canais que estão na tela e descubra como levar essa franquia para a sua cidade. Bom, agora de volta com a nossa bancada de especialistas para debatermos mais sobre o tema de hoje. Vamos à primeira pergunta desse bloco, que vai para o Dr. Gabriel. Doutor Gabriel, o grande atrativo da sessão permanente é permitir que os ausentes
Registrem seus votos por plataformas digitais ou aplicativos ao longo dos dias. Do ponto de vista jurídico, como garantir a autenticidade desse voto e proteger o condomínio contra alegações de fraude ou falta de transparência na apuração? Então, Camille, né, a gente sabe que a tecnologia hoje em dia ela é uma grande aliada, né? Só que ela também precisa ser utilizada da maneira correta, ser utilizada aí com os critérios corretos de segurança. O condomínio ele tem que optar por algumas plataformas que permitam identificar o condômino, permita registrar a data, o horário do voto, que consiga manter o histórico de participação e, além de tudo, né, também garantir que a apuração dos votos seja auditável, né? Então, é importante também que as regras de votação sejam previamente divulgadas ali naquela ata parcial, deixando claro quem que pode votar, como que será feita a votação, como que será feita a sua validação, e também como que vai ocorrer a contagem dos votos, né? Eu sempre gosto de falar que a transparência ela é o principal elemento para poder afastar as futuras alegações de nulidade aí de uma Assembleia Permanente. Então, é sempre bom a gente ter cuidado, né? Assim como a tecnologia ela é uma grande aliada da gente, ela pode também se tornar uma grande vilã. Então, é importante a gente fazer sempre da maneira correta e, acima de tudo, fazer um procedimento que seja aí auditável para todos os condôminos. Verdade, doutor Gabriel, muito obrigada. Doutor Fernando, gostaria de dar alguma contribuição na resposta? Sim, Camille. É uma boa prática que o sistema permita que o Conselho Fiscal ou uma comissão de condôminos eleito possa, mediante uma solicitação, auditar os registros de votação, para confirmar a lisura do processo. Então, fica uma recomendação prática. A forma mais segura de implementar isso é contratar uma plataforma especializada, em vez de improvisar com ferramentas genéricas. Além disso, é altamente recomendável que as regras para a votação eletrônica e a plataforma a ser utilizada sejam aprovadas previamente em uma assembleia e inseridas no regimento interno do condomínio. Isso formaliza o procedimento, gera uma confiança entre os moradores e blinda o condomínio contra alegações de fraude. Muito obrigada, doutor Fernando. Agora, continuando com o senhor, vamos para a segunda pergunta. A sessão permanente serve principalmente para a coleta de votos de uma pauta que já foi discutida na primeira reunião. Se durante os dias em que a Assembleia estiver aberta, surgirem novas dúvidas ou novos debates entre os moradores em grupos de mensagens, a pauta original pode ser alterada ou isso gera o caos informativo e nulidade da votação? Bom, a resposta para essa pergunta até endossa o que a doutora Vanessa já havia comentado, né? A pauta original ela não pode ser alterada de forma alguma. Tentar fazer isso gera exatamente o que você mencionou, um caos informativo e, consequentemente, a nulidade da votação. A Lei 14.309, ela concebeu a sessão permanente com um propósito muito específico, concluir a votação de uma matéria que já foi devidamente apresentada e debatida. A lógica é que os condôminos ausentes, ao receber a ata parcial com um resumo dos argumentos, eles tenham exatamente as mesmas informações que os presentes tiveram para formar a sua convicção e depositar o seu voto. Se a pauta ou o teor da proposta fossem alterados durante o período de coleta de votos, teríamos dois problemas gravíssimos que violariam os princípios básicos da validade de uma assembleia, que é a quebra da isonomia, onde os condôminos que votaram no início do processo teriam votado em uma proposta, enquanto os que votassem depois estariam deliberando outra coisa. A decisão final seria uma colcha de retalhos, de votos sobre objetos distintos, o que é juridicamente inaceitável. E, além disso, ocasiona uma insegurança jurídica. A deliberação ela se torna nula por um vício do objeto. O voto ele precisa ser claro, sim ou não, para uma proposta específica e imutável. Se a proposta muda, o voto ele já dado ele pode perder o seu sentido. Então, como lidar com essas novas dúvidas e debates que surgem? É natural que as conversas continuem. No entanto, a administração do condomínio deve atuar de forma firme e pedagógica, esclarecendo a todos que o canal de debates formais já se encerrou na primeira reunião.
O objeto da votação é exclusivamente aquele descrito na ata parcial, que já foi enviado para todos. As dúvidas pontuais podem ser esclarecidas pela administração, mas as respostas não podem configurar uma nova proposta ou alteração das condições que já estão sendo votadas. Durante esse período de votação, surgiu um fato, por exemplo, o caminho mais seguro não é remendar a Assembleia atual. O correto é se fazer um cancelamento da sessão permanente em curso e convocar uma nova Assembleia para apresentar o novo cenário e reiniciar o processo de deliberação do zero, garantindo que todos decidam com base nas mesmas informações. Muito obrigada, doutor Fernando. Eu queria só, que eu tenho certeza que o síndico que está nos assistindo agora pode ter ficado na dúvida se ele não... Tudo é meio óbvio que a gente não possa alterar o objeto daquela assembleia, né, que foi pautada, que já tem uma ata parcial. A ata parcial, inclusive, é para garantir que esse objeto não vai ser alterado. Então, mas você, síndico, caso você pode sim fazer uma comunicação, você pode conversar com os condôminos, com os proprietários, falar sobre o tema que você vai debater ali, a importância que é aquilo ali dentro do condomínio. Então, assim, a campanha, né, sobre os temas que já foram debatidos, eles podem continuar, tranquilo. Não tem, inclusive ideal, né, que o síndico faça esse apelo para que esses ausentes possam votar de forma híbrida, né, virtual, presencial, dependendo de como a sua convenção aí vai prever. Mas se caso tenha surgido essa dúvida aí em quem nos assiste sobre se pode continuar falando sobre o assunto, se esse assunto pode ser abordado, se pode ser conversado, se pode ser feita uma campanha sobre aquilo, pode. Só não pode mudar o que está lá na ata e o que está no primeiro edital. Muito obrigada, doutora Vanessa. Vamos continuar agora com a senhora para o fechamento desse nosso segundo bloco. Unindo a questão da tecnologia com a governança. O condomínio pode utilizar e-mail ou WhatsApp para notificar os ausentes e colher votos virtuais se a convenção antiga do prédio ainda for totalmente analógica e exigir notificação por carta física? Diante da omissão, quem vai prevalecer é a lei. A lei permite, né, que possa ser feito esse tipo de comunicação. Mas lembrando que colher o voto, é um pouco mais complexo, porque a lei também diz que esse tem que ser um meio auditável. O WhatsApp não dá para você auditar aqueles votos. Então, precisa tem plataformas, como o Fernando disse, existem plataformas do mercado, geralmente as administradoras podem ter esse tipo de programa, na qual, quando vai fazer a votação por e-mail, ou então, não é uma pesquisa que a gente coloca, né? Pesquisa do Google. Tem que existir essa plataforma auditável na qual ele consiga identificar ali quem é que pode votar, para que não contabilize um voto de um inadimplente, por exemplo. Tem que constar o CPF, o nome, a unidade, o endereço de IP daquele computador, daquele celular onde está sendo realizada a votação. Então, assim, ele pode muitas coisas, né, diante da omissão, desde que ele apresente um meio, uma maneira, ele instrua os condôminos como fazer aquilo e faça de forma segura e auditável. Então, ele pode aí dispor da tecnologia para ajudar a que seja aprovada de forma assíncrona, né? Muito obrigada, doutora Vanessa. Bom, a conversa está excelente. Os síndicos, moradores e todos que nos assistem estão recebendo uma verdadeira aula de direito condominial e nós vamos continuar já já. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas, a gente já sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção no recado a seguir. Gerir um condomínio exige mais do que boa vontade, exige método.
Se você quer dominar a gestão condominial com segurança, credibilidade e sem espaço para o improviso, conheça o MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um treinamento prático, desenhado em 13 pilares estratégicos. Aqui, nós unimos especialistas referências no mercado condominial para falar sobre legislação, contabilidade, combate à inadimplência e rotinas operacionais, com blindagem jurídica e gestão de conflitos. Você vai dominar desde a postura e a ética na governança até o posicionamento de mercado e a precificação correta dos seus serviços. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Chega de decisões inseguras. Construa uma carreira respeitada e altamente valorizada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Acesse nosso site agora mesmo. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. Bom, senhores advogados, aqui na Tribuna Condominial, agora nós vamos iniciar uma dinâmica que é diferente das que tivemos nos outros blocos. Chegou o momento do nosso quadro Minuto da Jurisprudência. E a proposta é simples. A rotina da gestão condominial exige, decisões ágeis e síndicos e administradores precisam de orientações jurídicas que sejam claras, objetivas e aplicáveis no dia a dia. Então, pensando nisso, nós criamos um formato voltado para respostas rápidas e de alto conteúdo técnico. Eu vou apresentar aqui situações práticas e bastante específicas e os doutores terão o desafio de apresentar a solução jurídica para cada caso em aproximadamente 1 minuto. Assim, nós conseguimos levar ao nosso público informações relevantes, com profundidade técnica e o dinamismo que a gestão condominial exige. Vamos agora começar a pergunta número 1 para o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, o morador que participou e votou no primeiro dia presencial, ele pode mudar o seu voto durante o período em que a Assembleia Permanente continuar aberta? Sim, Camila, o artigo 1353, no seu parágrafo 2º do Código Civil, trouxe essa possibilidade do morador poder alterar o seu voto na próxima sessão da Assembleia, Só que para isso é necessário que ele esteja lá presente. Então ele pode sim mudar o seu voto. Essa previsão ela veio para poder equilibrar os valores importantes aí, que seria preservar a manifestação inicial do condômino e, do outro lado, garantir que ele possa rever a sua posição diante aí de novos esclarecimentos. Muito obrigada, doutor Gabriel. Bom, vamos à pergunta 2 para o doutor Fernando. Doutor Fernando, mesmo após os 90 dias máximos permitidos por lei, o condomínio não atingiu o quórum qualificado, o que acontece com os votos já colhidos? Eles são descartados? Bom, para todos os efeitos, sim, eles perdem a validade. A Assembleia, em sessão permanente, é um ato e ele tem um prazo final de 90 dias, podendo ser quantas sessões necessárias. Se ao término desse prazo o quórum necessário não for alcançado, a matéria é simplesmente considerada não aprovada naquela Assembleia. A jurisprudência ela é muito firme ao afirmar que a deliberação, quando ela não atinge o de lei, ela é um ato nulo. Isso significa que ele não produz efeito nenhum e não pode ser validado pelo decurso do tempo. Portanto, se o prazo de 90 dias se esgotou sem o quórum, a proposta falhou. Muito obrigada, doutor Fernando. Camila, eu queria só acrescentar um pedacinho aqui na fala do doutor Fernando. A palavra é sua. Porque quando a gente fala, outra dúvida que pode ter surgido aí em quem nos assiste. Apesar de ter esse prazo de 90 dias, é o tempo total de que essa Assembleia Permanente pode durar. Mas entre a primeira convocação, o primeiro edital e o segundo, tem que ser dentro de 60 dias, tá, gente?
Então, assim, eu tenho 90 dias, mas se eu não posso passar 90 dias, ou 70 dias para convocar a próxima assembleia. Por isso que é ideal que a gente tenha essa data já marcada dentro da ata parcial. Mas se não for marcada dentro da ata parcial, não vai ter problema. Não é um caso de nulidade de ata, né? Você pode publicar o edital com a data, desde que, né, esteja lá na ata que você vai publicar num edital, comprovando lá, dizendo a data da próxima reunião. Então, assim, é importante que seja entre a primeira convocação e a segunda convocação dentro de, no máximo, 60 dias. Muito obrigada, doutora Vanessa. Bom, agora vamos para a pergunta número 3, para o doutor Gabriel. Doutor, qualquer assunto do condomínio pode virar assembleia permanente ou a lei restringe essa modalidade apenas para matérias que exigem quórum especial qualificado? Então, Camila, né, o Código Civil ele é bem expresso ao falar que somente assuntos que exijam um quórum especial podem passar por essa Assembleia Permanente, né? Então, essa previsão ela foi criada para se encaixar em situações em que existe uma dificuldade de atingir um quórum especial, né? Muitas vezes uma Assembleia com falta de adesão de condôminos, e tem uma pauta ali que é importante, que é necessário um quórum. Então, essa Assembleia Permanente foi criada especificadamente para essas situações que exigem quórum especial. Matérias como, por exemplo, eleição do síndico, aprovação de plano orçamentário, são matérias aí que não podem ser abrangidas por essa Assembleia Permanente. Muito obrigada, doutor Gabriel. Bom, agora vamos para a pergunta de número 4, para o doutor Fernando. Doutor, a implantação correta da Assembleia Permanente é capaz de eliminar definitivamente a prática da coleta de procurações em massa no condomínio? Bom, eliminar definitivamente não, mas ela tem um potencial de reduzir drasticamente essa prática, né? E esse é um dos maiores benefícios que advém da lei, da nova legislação 14.309. Bom, a principal razão para o uso das procurações é a impossibilidade do morador de comparecer à reunião. Ao permitir que ele vote de forma digital, no conforto da casa dele, ao longo da semana, a Assembleia permanente é a causa da raiz desse problema. No entanto, o direito de se fazer representar por uma procuração continua existindo. Muito obrigada, doutor Fernando. Bom, e agora a nossa pergunta de número 5 vai para a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, resumindo de forma bem objetiva para o síndico, qual é o roteiro de ouro para implementar a Assembleia Permanente hoje sem ter dor de cabeça na Justiça amanhã? Acho que os síndicos hoje vão sair daqui munidos de informações sobre a lei 14.309, né, sobre as assembleias permanentes. Acho que várias dúvidas foram tiradas hoje aqui. Mas se eu passando aqui para vocês o roteiro de ouro, que nem diz Camille, primeiro são as observações às formalidades que a lei prevê, né? Então, lavre a ata de forma... A ata... Desculpa. Eu acho que o roteiro de ouro aqui é lavrar a ata parcial de forma imediata, né? Que a lei determina que seja de forma imediata. Então, assim, termina durante a assembleia, é redigido tudo de forma circunstanciada, é feito a ata. Essa ata, como já foi dito aqui, ela obrigatoriamente está compondo o próximo edital, que vai ser lançado com a data ou não da próxima assembleia. Notificar 100% os ausentes, porque eu acredito que quando o legislador criou esse título, ele criou exatamente para possibilitar que essas pessoas participem, às vezes por alguma motivação pessoal, ou então porque não está na cidade, porque não deu tempo de fazer uma procuração, ou qualquer coisa parecida, impeça que você esteja ali naquele momento para participar da Assembleia. Então, notifique 100% os ausentes na forma que está prevista na convenção. Você pode usar o seu WhatsApp, o canal comum de comunicação diária aí do condomínio, pode usar o e-mail, mas utilize principalmente a forma que... Principalmente não, essencialmente
a forma exigida pela convenção. Se um condomínio ele pensar ou optar por ter uma assembleia híbrida ou totalmente virtual, que é legal, né? Principalmente para quando a gente está falando de condomínio que tem moradores que moram fora do país. A gente vê muito essa questão em empreendimentos hoteleiros, né? Que tem investidores internacionais que acabam não estando aqui no Brasil e tem procuradores, né? Mas agora ele vai também ter a oportunidade de participar, caso híbrida ou caso totalmente eletrônico. Então, busque administradoras ou plataformas que te ofereçam um meio eletrônico auditável, né? Que tenha as informações essenciais que já foram ditas aqui, né? Utilize um software que registre aí o IPI, onde tenha o e-mail, onde conste a unidade daquele proprietário, e que de forma automática já elimine ali os inadimplentes, né? E também monitore os prazos. Como foi visto aqui, a gente teve trazido aqui essa questão dos prazos de 90 dias, 60 dias, então monitore os prazos para que não perca, né? Todo esse caminho percorrido pelo condomínio em prol dessa aprovação dessa pauta, né, que necessita desse quórum especial, que necessita do 2/3. É isso, basicamente isso. Tenha um bom advogado que lhe acompanhe, tenha uma boa administradora, se capacite e para que você possa colocar em prática o que o código te oferece como ferramenta de destravar as pautas, eu acredito, né, que todos os condomínios têm uma grande dificuldade em fazer essa alteração de regimento interno, em atualizar a sua convenção. Então, assim, essas são as oportunidades, vamos colocar em prática, né, o que a lei nos oferece. Muito obrigada, doutora Vanessa, sempre com dicas, conselhos, né, preciosos. Diga aí, doutor. Complementando a doutora Vanessa também, né? Tem uma questão que talvez alguns síndicos ou moradores tenham dúvidas, é que para aprovar a Assembleia Permanente, basta ter maioria dos presentes ali aprovarem, essa Assembleia é aprovada, né? Se tiver 3 pessoas, por exemplo, essa Assembleia Permanente ela é aprovada e aí pode dar continuidade a todos os trâmites necessários. E por vezes nem precisa, assim, não precisa de uma votação, né? Como é uma matéria ali uma matéria de fato, de né? ordem, né? Do Então, próprio presidente. É uma matéria de ordem, o próprio presidente, caso que não haja oposição, já pode decretar, não precisa vir lá naquele primeiro edital, que essa matéria vai ser decidida por meio de uma assembleia permanente, que também é uma dúvida, bem pensado, Gabriel. É uma dúvida também que a gente que a gente vê muito acontecendo nos condomínios, se precisa ter a previsão já no primeiro edital. Não, né? Porque a gente não sabe se não vai complementar aquele quórum. Ou então, quando o quórum é complementado ali na primeira ata, também não vai precisar seguir para permanente. Então, é bem isso. Isso, exatamente. Né? Não é obrigatório conter no edital, mas às vezes é recomendado somente por questão, né, de poder sim, recomendável. Mas não vai ser um caso de nulidade, se no seu primeiro edital não esteja lá constando a possibilidade da conversão em uma assembleia permanente, ou porque você não sabe, né, se vai ou não complementar, aquelas pessoas vão estar presentes. Mas naquele momento, você tem aí a matéria de ordem, na qual você pode levantar e falar assim, vamos transformar isso aqui, o presidente da mesa, né? Vamos transformar isso aqui em uma audiência, em uma assembleia permanente. E aí, se ninguém se opõe, ok. Se alguém se opor, aí vai para uma votação ali, não precisa nem ter uma lavratura daquele voto, basta colocar que foi por maioria decidido, que vai ser transformada em uma assembleia permanente. São detalhezinhos, né, que faz com que o síndico precise sim de uma assessoria, precise sim de um conhecimento específico sobre o que ele está administrando. Detalhes que fazem a diferença, né, doutora? Uhum. Bom, vocês estão vendo aí quem está nos assistindo, né? Dicas maravilhosas dos nossos doutores. Muito obrigada a todos vocês. E bom, estamos chegando ao nosso final.
Que debate incrível, esclarecedor nós tivemos aqui hoje na nossa bancada. Quero expressar minha imensa gratidão aos nossos convidados por compartilharem tanto conhecimento técnico conosco. Doutora Vanessa, muito obrigada por, mais uma vez, conduzir esses esclarecimentos com maestria, mostrando, né, o caminho seguro para elevar o nível da governança em todo o país. Muito obrigada. Eu que agradeço também os meus colegas que contribuíram aqui comigo. Foi um excelente debate. Espero estar aqui em todas as tribunas, ainda mais quando são temas assim temas que são as dores, né? Da vida condominial, que é um dos pilares de um bom condomínio, é a comparecimento em assembleia, e a gente infelizmente lida no dia a dia com esses entraves. Então, assim, foi um programa maravilhoso, adorei. Muito obrigada. Obrigada. Bom, doutor Gabriel, agradeço imensamente pelas ponderações, né, tão pontuais e cirúrgicas que o senhor, né, trouxe aqui para a gente hoje. Obrigado aqui a todos, eu que agradeço, né, essa reunião aqui com conhecimentos, ideias, e está demonstrando aí para os simples, para a coletividade condominial, como que funciona essa Assembleia Permanente, né? E também para explicar que é possível sim fazer uma Assembleia Permanente aí no seu condomínio. Obrigada, doutor. E doutor Fernando, foi um enorme privilégio receber as suas análises. Muito obrigada pela contribuição de hoje. Eu que agradeço, renovo meu sincero obrigado à Tribuna Condominial por mais essa oportunidade incrível de estar aqui, de trocar esse conhecimento com esses especialistas, e fico à disposição para eventuais dúvidas, e vamos juntos construir um ambiente condominial cada vez mais informado, seguro e moderno. Muito obrigado. O meu agradecimento especial também vai para você que dividiu seu horário de almoço com a gente em busca de uma gestão mais protegida. E lembre-se que a nossa missão de levar informação de alto impacto continua a todo vapor aqui na grade da Pred News. Sintonize então seus lembretes para os nossos próximos passos. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, você tem um encontro imperdível no Meet dos Síndicos. A apresentadora Adriana trará síndicos com muito conhecimento para compartilhar. E na terça-feira temos o Por Dentro do Condomínio, às 16 horas. Não deixe de nos acompanhar, hein? E, com certeza, na quarta-feira, pontualmente ao meio-dia, a Tribuna Condominial retornará com mais um tema jurídico crucial para blindar o patrimônio do seu condomínio. Lembra de clicar no botão de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e acompanhar os conteúdos da Pred News. Uma excelente tarde a todos. Até o nosso próximo encontro.